Nos anos de 1967 e 68, ocorreu no Brasil um movimento revolucionário conhecido como Tropicália. Ele surgiu em um momento conturbado do cenário político, a ditadura militar. O objetivo principal era combater a violência da ditadura em forma de arte, que acabou intensificada após a promulgação do Ato Institucional número 5, dando início ao momento mais duro do período. O movimento representou a mistura dos diversos aspectos da cultura popular, com as inovações musicais e artísticas vindas de fora do país. A Jovem Guarda, de Roberto e Erasmo Carlos, passava a ter uma nova companhia, um estilo musical que fez história. A influência do pop rock americano, somada à visão vanguardista iniciada na Semana de Arte Moderna em 1922, ajudava a moldar este movimento. O movimento tropicalista ele foi um movimento, num determinado período da história, final da década de 60, né, encabeçado pelo Caetano Veloso, pelo Gilberto Gil, pela Maria Bethânia, e ele representa uma mudança estrutural na forma de fazer música e na forma das artes de uma maneira geral. Ele é um movimento que vai aparecer muito na música, mas ele está nas artes plásticas, com Hélio Oiticica, né, e vai estar também no cinema novo com Glauber Rocha. Os participantes não se preocupavam em ir às ruas para demonstrar indignação, já que faziam isso através de músicas que deixavam esse sentimento subentendido. Por isso, os críticos alegavam que o movimento era vago e sem comprometimento político, além de dizer que, devido à influência da cultura estrangeira, perdia o referencial nacionalista tão valorizado na época. A cultura popular brasileira tem a ver com a gente pensar o Nordeste, o regional, o rural, vindo para o urbano, né? Então, pensar a mistura. A Tropicália flerta com artistas importantes daquela época, Hélio Oiticica, por exemplo, que está dizendo seja marginal, seja herói. Isso tudo hoje em dia, na cultura brasileira, tem uma importância enorme. Então, a Tropicália, nesse momento, ela surge como uma voz que vai contestar esse governo da ditadura militar, porque está ocorrendo num período um processo de radicalização. A partir da implementação do AI-5, a ditadura ela radicaliza os seus processos, né, de intervenção na sociedade e aí, por sua vez, os jovens e o movimento artístico também passa, né, a discutir e a verbalizar com mais veemência, né, tudo aquilo que vem acontecendo. A Tropicália propõe integrações entre os estilos diferentes musicais e isso é muito transformador para a nossa cultura. A Tropicália encerra um preconceito. O envolvimento dos jovens com movimentos políticos não foi só no Brasil. Woodstock, nos Estados Unidos, é um exemplo dessa influência. Você tem um movimento em Woodstock, nos Estados Unidos, que vai estar dialogando com o movimento da Tropicália aqui. Você tem toda uma mudança estética na forma de fazer arte, principalmente no cinema, a partir do Glauber Rocha, que vai ser levado para os Estados Unidos e vai influenciar a indústria norte-americana. E você tem uma diferença na musicalidade, uma inserção de novos fatores musicais que vai contribuir para a música mundial. Com o radicalismo da ditadura, muitos artistas acabaram sendo exilados em outros países devido ao teor das letras que escreviam, o que gerou novas músicas falando sobre a saudade de casa. Caetano Veloso e Gilberto Gil também passaram por esse processo, escrevendo alguns dos maiores sucessos durante o período, como Alegria, Alegria, É Proibido Proibir e Domingo no Parque. O enfraquecimento da ditadura se dá porque as pessoas percebem, com a Tropicália, que não dá para a gente ser uma coisa só, né? Não dá para você gostar de uma coisa só, se definir com uma ideia só. Imagina isso nos anos 60, que as ideias estão borbulhando, né? Imagina esses caras exilados, né, na Inglaterra, encontrando o Jimi Hendrix. Quer dizer, realmente é um enfraquecimento da ditadura pela desconstrução cultural, né? A proposta é mais estética do que política. É uma proposta estética muito inovadora. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, encardinales bonitas. Eu vou... Apesar de ter sido um movimento relativamente curto, fez a diferença na história do país e ainda influencia muitas ideias e estilos até os dias de hoje. Além do cenário musical, havia ainda representantes nas áreas das artes plásticas, do audiovisual e do teatro, o que tornou o movimento conhecido por um número maior de pessoas.
Chegamos ao fim desta edição do Desvendando a História. Para saber mais sobre o assunto, acesse as redes sociais da TV UVA. Até o próximo programa. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, encardinales bonitas. Eu vou